Bom dia. Hoje é 22/10/2024 e vamos analisar o índice para fazer nossas operações. Ontem, o que o índice fez? Nós tínhamos comentado no vídeo de ontem de manhã que esta região aqui, certo? Nós tínhamos bastante liquidez, tá? Por que nós temos bastante liquidez aqui? Porque ele segurou várias vezes nesta região, tá? Segurando dinheiro. Aqui eu tinha dinheiro travado, certo? O que ele fez ontem? Ele já abriu nesta região de interesse aqui, certo? E foi buscar um alvo que nós tínhamos nesta região aqui, que era o quê? O desbalanceamento que ele fez com este movimento aqui, ó. Se nós colocarmos nos 5 minutos, a gente vai perceber o desbalanceamento. Ó, ele desbalanceou aqui o preço. O que ele foi fazer? Veio buscar o desbalanceamento, certo? Então, no 15 minutos a gente enxerga também, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele veio buscar esta região aqui, ó. E aí ele voltou a cair e não rompeu o fundo, certo? Bom, não rompendo o fundo, ele está me dizendo que ele está formando muita liquidez aqui. Porém, se nós formos colocar nos 60 minutos, a gente percebe que nós temos aqui. Eu ainda considero uma estrutura de baixa. Por quê? Porque ele está rompendo os fundos, certo? O meu topo protegido, entendo ser este topo protegido aqui, tá? Este movimento aqui não chegou, depois que ele rompeu aqui, este movimento aqui riscou os 50% desta pernada aqui, tá? E para que ele diga que ele vai cair, tá? Eu preciso que ele rompa. Opa, tirei aqui. Eu preciso que ele rompa este fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, tá? Então, para quê? Se ele romper aqui, ele está me dizendo: estou continuando a minha estrutura de baixa nos 60 minutos. Então, vamos lá. Por que eu não estou considerando esse topo aqui? Porque este fundo aqui ainda não foi rompido. Então, a partir do momento que rompe com candle forte, com movimento forte, tipo uns movimentos assim, né, sólidos, eu vou considerar o meu topo protegido esta região aqui, certo? O que eu estou enxergando aqui para o dia de hoje? Eu continuo com muita liquidez nesta região aqui, certo? Porém, tá? Eu tenho muito pavio sendo formado aqui embaixo. Isso significa que os vendedores estão tentando vender e não estão conseguindo romper esta região aqui. Eles vão ter que ter muita força para conseguir romper esta região. Então, eu tenho bastante liquidez nesta região aqui. Eles estão formando liquidez nesta região aqui, ó, tá? Porém, eles também estão formando liquidez aqui. Então, se a gente for ver, nós estamos aqui num triângulo, né? Contando com esta linha aqui, ó. Opa, com esta linha aqui, certo? E contando com esta linha aqui, ó. Se nós pegarmos aqui, pegar desse topo, nesse outro topo aqui, certo? Ó, nós estamos num triângulo aqui. Então, nós estamos numa região onde eles estão acumulando. Eles estão acumulando para quê? Para jogar o preço para algum dos lados, certo? Nos 5 minutos, eu tenho a seguinte situação. Eu vou ter que ajustar essas regiões aqui, ó. 60 minutos, que me interessa. Ó, eu vou tirar essa região em azul aqui. E aqui, o que me interessa é essa região aqui, ó.
Tá vendo? Ela já foi mitigada esta região, certo? Então, pode ser que se o preço cair, ele derreta mais. Então, tiramos o que já foi mitigado, tá? Eu tenho esse candlezinho aqui, ó. Esse candle aqui, ó. Pequeno. Tá? Que já foi mitigado por esse aqui, porém deixou pavio. Então, eu vou manter essa região aqui, tá? Como uma região de interesse. Aqui eu tenho muito dinheiro parado. Então, nos 5 minutos, o que está acontecendo nos 5 minutos? Eles estão fazendo liquidez nesta região aqui, ó. Certo? E eu tenho essa liquidez aqui no fundo. Vamos fechar. Ó, tá vendo? Eu tenho esta liquidez aqui no fundo. E aquela maior que nós já comentamos. Então, para ele cair, ele vai ter que romper esta região aqui. E ele vai usar desta liquidez, aqui eu também, ó, tem uma região de liquidez. Tá vendo? Então, tá muito próximo uma da outra, ó. Ó, vamos copiar essa região aqui também. Ó, esta região aqui, ó. Então, aqui eu tenho formação de muita liquidez, tá? Se eles vierem buscar essa liquidez aqui, o preço vai vir buscar patamares mais abaixo, tá? Eu tenho um alvo nesta região aqui, ó, dos 130 mil, tá? Eu tenho um alvo que seria o primeiro pivô do diário, tá? Primeiro alvo do pivô do diário de baixa, certo? Então, voltando lá, o que eu vou fazer hoje? Para ele subir, ele precisa necessariamente romper esse topo aqui, tá? Bom, ele pode fazer o que a gente está acostumado com ele, né? Ele vir, subir, certo? Pegar a liquidez, porque aqui eu tenho um desbalanceamento do preço também, tá? Pega a liquidez nesta região e volta a cair. Eu tenho esta região aqui de interesse. Vamos para 15 minutos. Que seria este pavio aqui, ó, certo? Aqui no 15 minutos eu não tenho desbalanceamento, porém nos 5 minutos eu tenho, tá? Então, eu não vou marcar essa região, mas vou ficar de olho nessa região, porque nesse ponto aqui, ó, eu também tenho liquidez, tá? E aí, eu considero mais essa região. Só que aqui, eu preciso ver se o dinheiro vai estar trocando de mão. Então, se ele subir, né? Se ele subir, eu preciso que o preço saia desta região, né? Volte testar e venha buscar essas regiões aqui. Tem essa região aqui e eu tenho a região mais acima. Esta região aqui, para depois ele voltar a cair. Quando ele chega nas regiões, eu fico olhando a movimentação do preço. O que o preço está me dizendo, certo? Por quê? Porque como eu estou numa tendência de baixa, eu entendo que essas regiões são alvo para uma compra, mas também são regiões para eu procurar por uma venda para carregar mais abaixo, tá? Se ele for cair, ele precisa romper esta região aqui, ó, tá? Onde tem muita liquidez. Muito bem. Aí o que eu vou esperar dele? Eu vou esperar dele o seguinte: que ele rompa a região, volte a testar, para daí eu fazer uma venda e buscar aquele nível do pivô lá embaixo no 130, certo? Então, eu tenho esta situação e eu tenho esta situação aqui, que ele pode chegar aqui, trabalhar para cair, ele pode sair daqui, né? Já vim reto nesta região
trabalhar para cair, ele pode sair daqui, né? E vir buscar esse nível aqui, como ele pode vir buscar este nível aqui também, tá? Então, toda vez que ele chegar aqui, a gente precisa ver o que o preço está nos dizendo. Então, eu tenho alvo aqui, eu tenho alvo aqui e eu tenho alvo aqui, certo? Então, alvo para as compras eu tenho nesta região aqui, tá? E nesses alvos eu vou ver o que o preço está fazendo para trazer a níveis mais abaixo, tá? Caso a gente faça uma venda nesta região aqui, certo? E se eu carregar até este fundo aqui, dá 1000 pontos, tá bom? Porque a gente sabe que aqui tá difícil dele passar. Pode passar? Pode passar. Porém, é um fundo que está sendo rejeitado. Então, se você conseguir vender nesta região aqui e tentar trazer aqui, é uma ótima operação, certo? Então, são essas as hipóteses que eu vejo, tá? Que ele possa fazer. Outra coisa, quando eu digo que o preço tem que sair daqui, ele pode abrir nesta região aqui. E aí eu vou considerar que ele caminhou todo esse pedaço aqui. Vamos supor que ele abra aqui, certo? Nesta região aqui. Ele saiu desse patamar aqui e foi aqui. Então, ele abriu com gap. Então, esta região foi percorrida para ele poder chegar aqui. Então, quando eu faço os meus desenhos, você tem que considerar esses gaps. Ele pode só vir aqui, sweepar, fazer um candle bonitinho aqui, ó. Pegar a liquidez aqui, certo? Para voltar a cair. Então, a gente precisa ficar bem atento nessas regiões. Então, meus alvos de compra aqui, de compra aqui, tá? De venda eu tenho alvo aqui nesta região, tá? E tenho alvo mais abaixo, tá? Que seria lá no 130 mil. Próximo dos 130 mil. Aqui nessas regiões a gente tem que ficar de olho para ver o que ele vai fazer, tá? Então, é isso que eu tenho para o dia de hoje. Espero que tenha ajudado vocês e desejo ótimas operações e uma ótima semana.